Então, Vaet Hanan, que está aqui, né? Marca o período de Techuvá. Olha o retorno aqui. Vocês estão vendo o retorno, irmãos? Tá dando para ver o retorno? Tá? Vocês estão vendo o retorno? Então, o que diz aqui? Purifica o seu coração para ser merecedor que seu pedido seja atendido. Olha a Techuvá aqui, né? Tá? Então, o que é a loja? A loja é uma oficina de Techuvá. Tá? Isso é importante, né? Que o irmão entenda. A loja é uma oficina de Techuvá. Tá? Vamos continuar. Espero que os irmãos maçons estejam aproveitando também a instrução. Assim, os nossos sábios aprendem, a partir da forma Rit Hanen, que aquele que está prestes a rezar precisa acalmar sua mente antes do coração. O grupo do Tânia, né? Os sponsors, né? Os grandes sponsors, né? Eles aprenderam, né, sobre as 3 vestimentas, né? Pensamentos, palavras e ações, tá? Então, antes de abrir a loja, o que eu falo? Vamos deixar todo o profano dos nossos corações lá fora. Tá? Então, nós fazemos um período de meditação e acalmamos o nosso pensamento. Ele, além de... Nós colocamos normalmente Ana Berroa, né? Tá? E por que nós colocamos Ana Berroa? Né? Por quê? Porque tem dentro de Ana Berroa tem aquele fundo, né, que fica Baruch Shem Kevo Mahuto Leolam Vaed, Baruch Shem Kevo Mahuto Leolam Vaed. Então o Hazan, né, ele começa a falar isso lentamente e a loja inteira vai falando Baruch Shem Kevo Mahuto Leolam Vaed, vai acalmando o pensamento, que essas palavras acalmam o pensamento. Da onde vem Baruch Shem Kevo Mahuto Leolam Vaed? Então, é importante saber, né? Então nós temos lá em Bereshit 39, Yaakov, ele chama os filhos, né? Chegou a hora de eu partir, de eu me juntar com os meus forefathers, né? Tá? Então eu quero abençoar cada filho, tá? Então, ele chama os filhos, tá? Muito bem. Só que a primeira coisa que diz, né, que nós aprendemos pelo Zohar, né, é que a intenção de Yaakov era falar para seus filhos quando viria Mashiach, Shiloh, né? Shiloh. Quando Shiloh virá. Só que na hora que ele vai pronunciar esse momento, nós sabemos quando o Mashiach virá, né? Parece... Ih, irmãos, eu acho que eu perdi. Será que eu perdi? Eu acho que eu fiz besteira. Não, achei. Tá. Vamos mais ou menos entender aqui, né? Nós estamos aqui, ó, tá? Nós estamos nesse período aqui, tá? Yaakov indo em Gershon, né? Ele fica lá 17 anos, não é isso? Tá? Ainda não está o ponto mais baixo, tá? Tá por aqui, ó, tá? Tá por aqui, tá? Então, ele vai dizer quando é que Mashiach virá. Quando é que Mashiach virá? Mashiach virá aqui, tá? Então, na hora que ele vai... Mashiach Shiloh, né? Na hora que ele vai falar quando Mashiach virá, então, Metraton, né? Retira, nós sabemos que Metraton é Enor, né? Retira o Ruach HaKodesh de sobre ele e ele fica com a cabeça tonta, ele não se lembra da data, tá? Ele não fala a data. Então, ele não fala a data e ele mais ou menos que se perde e ele fala para os filhos, né? Puxa, parece que o Ruach HaKadosh saiu de sobre mim, tá? Então, o que ele fala, né? O que os filhos falam para ele? Shema Israel, ouça Israel. Os filhos o chamam de Israel e não de Yaakov. Shema Israel, ouça Israel. Ouça quem? O Ruach HaKodesh, tá? Aí, o que
quando ele é chamado de Israel pelos seus filhos e não de Yaakov, ele fala Baruch Shem Kevou Maluto Leolam Vaed. Essa é a resposta que ele dá. Então, no Shema Israel, que também tem Baruch Shem Kevou Maluto Leolam Vaed, né? Tá? Não está aqui em Deuteronômio, como a gente vai ver. Porém, a gente fala, porque nós não podemos deixar de citar a primeira vez que Shema foi falado. Quem é que chamou Shema Israel? Os filhos. Shema Israel. Ouça Israel, ouça o Espírito. Porque você ia nos dizer a data que Mashiach virá, mas Shilor, né, no caso, virá. E você se esqueceu. Ouça Israel. Ouça quem? Ouça o Espírito. Irmãos, isso é muito espetacular, né? Tá? E eu acho isso espetacular, espetacular. Eu sou um fã. Realmente eu sou doente nesse aspecto, né? Porque eu acho isso extraordinário, né? Com cada passagem, pequena passagem da Torá está toda interligada. É um negócio impressionante, né? Eu coloco aqui o História Calamitatum para vocês, né? Que é a Torá, né? Tá? Mas nós estamos falando há 4.000 anos atrás. Está totalmente interligada com o que nós estamos vivendo hoje no mundo, tá? Então, assim, os nossos sábios aprendem que a partir da forma Rit Hanen, que aquele que está prestes a rezar precisa acalmar sua mente antes da oração, Shema Israel, tá? Para que se aquiete Sherit Ronen. Então, se aquietar é Sherit Ronen. Sherit Ronen. Sua mente. Ou seja, para levar a si mesmo ao estado de espírito adequado. Então, para nós abrirmos a loja, nós fazemos exatamente isso. Tá? Nós fazemos até um pouco mais, né? Porque o irmão não chega do profano e vai para os passos perdidos. Não. O irmão chega do profano e o nosso capelão, né, o Vander Prata, né, que vai à maestria, né, em breve, ele faz um trabalho extraordinário. Ele limpa, né? Ele limpa. Ele começa acalmando, né, todas essas energias assimétricas que estão em volta do Nefesh, né? Ele começa acalmando isso. Vamos lá. Então agora vamos tratar da semana. Vamos tratar da Parashá, né? Então vamos ler aqui. Nós estamos agora pelo Lord Sachs, tá? Então pelo Lord Sachs. Então vamos ver, né? Vaet Hanan pelo Lord Sachs, né? Então, nós estamos vivendo um momento que o nosso primeiro e segundo templo, os nossos templos foram destruídos, tá? Então o que eu pedi para vocês lá no Shabat, né? Coloca aí, né, os templos, né? Aí eu dei meu exemplo, o templo anglo-saxão, né? A Shell era um aspecto do templo anglo-saxão, né? Meus irmãos maçons, né? Fui traído por todos, né? Tá? Ok? Então, aconteceu lances assim, complicadíssimos, né? Onde a gente realmente é destruído, né? Tá? Então, quando nós temos os nossos templos destruídos, aparece então o consolo, que Hashem sempre destrói para construir algo maior, tá? Então, a primeira lição que nós temos da Parashá de Vaet Hanan, tá, é que alguma coisa Hashem ele destrói para que, se o irmão confessa, né, se o irmão tem certeza absoluta, tá, se o irmão tem certeza absoluta, tá? Hashem, eu sei que o Senhor está fechando essa porta para abrir uma porteira, né? Essa é a expressão cotidiana, né? Hashem abre a porteira, tá? O que o irmão não pode é ter um templo destruído e correr para o Pai de Santo, para a mesa branca,
para frente de um crucifixo, aí não vai resolver, tá? Aí o irmão vai entrar na escada rolante no sentido contrário da sua vida, né? Tá? Porque o que os mecubalim falam, né? Quando o irmão busca a idolatria, Hashem acelera a escada rolante para baixo, tá? É um negócio impressionante isso daí, né? Então vamos ver, né? O que o Lord Sachs nos coloca. No caso dos templos destruídos, o consolo está no fato de que um terceiro templo será construído para substituir aqueles que foram destruídos, tá? Então aqui, vou pedir para os irmãos, né, colocarem na ponta do papel aí, né? Eu tive essas e essas perdas, tá? Mas eu tive esse retorno positivo devido a uma perda, tá? Eu sei que é difícil, né, tá? Porque assim que a gente tem as perdas, né, perde um templo, né? Qual é a visão que a gente tem de tudo aquilo destruído, né, na nossa frente, tá? Mas é exatamente dali que será reconstruído um novo templo, né? Então vamos ver. O primeiro templo continha tudo aquilo que havia no segundo, e mais ainda. Assim, depreende-se que o consolo pela perda do primeiro incluía em si o consolo pela perda do segundo, tá? Então, às vezes nós perdemos alguma coisa que é extraordinário para nós, tá? Mas dentro daquela perda já está o que eu vou receber à frente, tá? Isso é uma coisa que eu sei que é difícil, né? Do irmão ele ter, né? Mas é assim que funciona, tá? Mas o templo era uma morada permanente, enquanto que o tabernáculo era uma morada temporária. Então, vamos analisar, né? Então, Davi da Amélia, ele manda o Mishkan vir para Jerusalém. Aí um dia ele ora da janela, ele fala, pô, não pode, né? Eu, um simples rei, morar em um palácio, e o meu Deus morar em uma tenda. Eu tenho que construir para ele um palácio maior que o meu, tá? Ok? Então, dentro do Mishkan já estava o primeiro templo, tá? Isso é muito importante. Quando a santidade está aparente no físico, mas que na verdade não a transforma, esta é uma manifestação do poder da espiritualidade, tá? Então, às vezes o irmão ele está participando de uma agremiação, né? Seja maçônica, escotismo, máfia, PCC, né? Tá? Ele está tendo bênçãos materiais, tá? Se essa bênção não veio da Kedushá, ele vai perder. Ele vai perder de forma pior, tá? Então vocês veem, por exemplo, né? Esses grandes empresários sempre perdem um filho, né? E o Lord Sachs está colocando isso de forma muito clara aqui, né? Quando a santidade verdadeiramente transforma o físico, que o material se torna, por assim dizer, um utensílio ou recipiente à santidade, essa é uma revelação ainda mais forte, porquanto a luz não simplesmente afeta, mas muda intrinsecamente o físico, tá? Então, quando nós pegamos, por exemplo, toda essa coleção do Talmud, toda a coleção do Talmud, essa coleção aqui, né? Tudo que é Mainyot, né? As edições Mainyot, tudo é patrocinado pela família Ron, né? Da Cirela, né? Tá? Então, a materialidade transforma, né? Algo em... Da mesma forma, o tabernáculo era sagrado. E me farão o santuário e eu habitarei dentro deles. Ou seja, eu sou o santuário. Tá? Agora, é muito interessante, né? Ver a Sulim Mikdash, ver Shehanti Betorem, né? Como está em Shemot, né? Quem é que constrói o santuário? Eu construo o meu santuário, né? Como é que eu construo o meu santuário? Vamos ver se eu acho aqui. Tá? Como é que eu construo o meu santuário?
dessa forma, né? Dessa forma, de forma caché, tá? Então, nós vamos estudar melhor isso amanhã, tá? Mas de qualquer sorte, se eu estou fazendo o que não agrada ao sagrado, se eu estou longe da Torá e Mitzvot, e estou feliz por isso, eu não estou construindo santuário nenhum. Se eu não estou construindo santuário, o Criador não tem aonde habitar. Irmãos, isso é fundamental, tá? O que acontece, se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? O irmão, ele vai em uma igreja católica, sei lá que tipo de igreja é, né? Cristianismo, né? Cristianismo. Ele vai lá buscar um padre, um pastor, um frade, um monge, sei lá o que, ele vai lá pedir para alguma coisa que às vezes ele até merece, mas ele não está preparado para receber. Não está preparado. Então, o que é muito comum? O pessoal ganhar na loteria esportiva e ficar pinel, né? Começar a fazer um monte de besteira. Dá alguns anos ele está na pindaíba novamente, tá? Quer ver? Jogador de futebol. Começa a receber dinheiro pra caramba, não está preparado para lidar com aquele poder financeiro que chegou na mão dele. Começa a fazer um monte de asneira, né? Tá? Então, é muito importante nós entendermos isso, né? Para eu receber qualquer bênção que seja, eu tenho que primeiro preparar o meu vessel, o meu cli, para receber. Vesherhanti betorrem. Tá? Então, isso é muito importante de entender, né? Então, me farão um santuário, aí eu habitarei neles, tá? Não é assim, ó, eu vou habitar no meio de quem eu quiser. Não. Me dá, kenegdo me dá. Né? Quer dizer, a medida por medida. Tá? Então, à medida que eu vou ruminando terças e quintas, que eu vou crescendo no conhecimento da Torá, que eu vou entendendo, né? Por exemplo, eu tenho certeza que os irmãos que nos acompanham há mais tempo, hoje tem, mesmo sem nenhuma instrução, tem uma alimentação muito mais harmônica hoje do que tinha antes. Tenho certeza que o irmão come menos quantidade, que o irmão come menos gordura, que o irmão come mais frutas, legumes, etc. Que o irmão sente menos prazer em McDonald's, nessas comidas feitas, que o irmão sente mais prazer de estar em uma mesa com a família, em casa, do que estar festejando aniversário no McDonald's. Eu tenho certeza disso, tá? Por quê? Porque à medida que a gente vai ruminando, a gente vai preparando o estômago para receber. Por isso que o animal caché, ele tem que ruminar, tá? Porque a gente naturalmente purifica, né? Tá? Se eu tiver errado nessa afirmação, alguém coloca aí, não, Rabi, minha vida hoje é assim, ó, eu como muito mais do que eu comia, eu sou muito mais desesperado do que eu era, eu sou muito mais nervoso do que eu era, eu agora xingo todo mundo quando chega na minha frente, sabe? A Torá me deixou meio transtornado da cabeça, tá? Duvido, tá? Duvido, tá? Porque à medida que a gente rumina, a gente prepara o organismo.